Tudo é muito diferente. O desenvolvimento humano chega ao ponto das viagens espaciais tornarem-se rotineiras. E a fome, a violência e as guerras tornaram-se coisas do passado. Fala galera, hoje eu trago para vocês o filme Prisioneiros do Poder de 2008. Mas antes de começar eu peço para vocês se inscreverem no canal, curtir e compartilhar. Dito isso, vamos lá. No ano de 2157, uma voz estava narrando que a Terra se esqueceu das guerras. A fome também passou, a natureza se recuperou, a medicina venceu doenças mortais e a humanidade estava explorando planetas desconhecidos, confiando a busca por vida extraterrestre no espaço profundo a estudantes cheios de força, coragem, fé e bondade. Um dos garotos, que se chama Max, que é um jovem, embarca em mais um voo. De repente, a sua espaçonave é danificada por um asteroide e faz um pouso de emergência em um planeta desconhecido. O Max sai e imediatamente a sua nave explode, deixando sem comunicação. No entanto, ele não se desanima de jeito nenhum e decide explorar o planeta, que se assemelha muito à Terra. O astronauta estava esperando encontrar ajuda e talvez um sistema de comunicação, mas de repente um habitante desse planeta, que parece muito ser um nativo, o captura na floresta. Para entender a língua desse planeta, o Max insere uma cápsula tradutora na sua orelha. O homem se chama Zeph e entrega o Max às autoridades, que colocam um capacete no Max capaz de projetar os pensamentos e memórias de uma pessoa em uma tela e começam a interrogá-lo. Ao mesmo tempo, em uma sala próxima, um cabo é designado para transportar o Max para a capital como parte de um comboio subterrâneo. O Max sente um sinal estranho e todos ao seu redor começam a entoar o hino da guarda. Mais tarde, eles passam por uma torre estranha, que de acordo com o Guy, serve para proteger contra inimigos. De repente, sua base explode e a estrutura cai na estrada, prendendo o Guy dentro do carro. No entanto, o Max consegue puxar o Guy para fora, então eles descobrem que esse ato foi realizado pelos rebeldes, os principais inimigos das autoridades supremas do estado. Os dois homens chegaram à capital a pé. Bom, para dentro da história, o chefe do departamento de pesquisa especial, conhecido como Wonder, convoca o seu subordinado chamado Fank e instrui ele a entregar o Max ao departamento. O Fank leva o Max embora, enquanto o promotor da república relata que o Wonder levou um selvagem estranho e instrui que todas as informações disponíveis sejam reunidas. Em seguida, é hora de ativar as torres, e todos se preparam à sua maneira. O promotor entra no banheiro e prende uma vara especial entre os dentes. Enquanto isso, o Fank tem um ataque, e enquanto os soldados o ajudam, o Max consegue escapar do veículo. O jovem chocado caminha pela cidade, maravilhado com essa vida que eles não conheciam. Enquanto isso, os líderes se reúnem para uma reunião. Eles são os governantes desse planeta. Após uma longa caminhada, o Max entra em um café local, onde ele defende uma garçonete que estava sendo insultada por um dos clientes. A garota grata se apresenta como Hada e revela que é a irmã do Guy. Ao acompanhá-la para casa, o Max se envolve em uma briga com uma gangue de rua e os derrota. Impressionada, a Hada o leva para casa dela. Mais tarde, o Guy retorna para casa. O Max começa a fazer perguntas sobre o funcionamento do seu mundo, percebendo rapidamente que as mentes de Hada e Guy estão envenenadas pela propaganda e informação falsa que todo o governo espalha. A Hada acredita que o planeta é oco e que não existe o céu ou o espaço. Enquanto isso, o Guy educa o seu novo amigo sobre a estrutura política do seu estado, conhecido como Sarak. Os pais desconhecidos, como são conhecidos os governantes desse planeta, são salvadores da pátria, que pararam as guerras com a ajuda das torres de defesa que protegem o país de ataques. Ninguém sabe a verdadeira identidade dos pais desconhecidos, pois eles não se mostram, mas existem os servidores públicos. A pedido do Max, o Guy recomenda ele para a guarda, porque o Max demonstra um alto nível de treinamento, o que surpreende muito o Guy. Os dois discutem frequentemente sobre política, e um dia, o Guy admite que os estados vizinhos odeiam Sarak, pois um dia eles foram um único estado unido para uma história comum. Gradualmente, sentimentos românticos se desenvolvem entre o Max e a Hada. Eles saem juntos com frequência. O Max conta sobre seu planeta natal, a Terra, lamentando que os seus pais acreditem que ele esteja morto nesse exato momento. Logo depois de um tempo, o Max é encarregado de capturar os rebeldes, que são identificados por seus ataques regulares semelhantes a ataques epiléticos. Um dos rebeldes ataca o capitão. O Max salva sua vida, mas logo depois o capitão se arrepende de capturá-los porque também são seres humanos.
O Max revela que ele os considerava algo como selvagens. Posteriormente, o Max participa dos interrogatórios e vê que os rebeldes não são terroristas, como os pais desconhecidos rotulavam eles, mas são sim pessoas comuns, com suas ideias e crenças. O Max não consegue aceitar a crueldade dos interrogatórios e simplesmente não consegue acreditar que alguém estava pagando aos rebeldes para odiar o governo. Enquanto isso, Frank relata ao Wander que encontrou o selvagem. Enquanto Guy e Max são convocados pelo capitão da guarda, que ordena que o Max execute os rebeldes presos. O Max lidera os condenados até o local da execução na floresta, mas logo ele retorna ao oficial de comando, larga seu equipamento e armas, pois libertou os rebeldes presos, e se afasta. O Max começa a falar sobre a ordem real e justa do mundo que existe na Terra. Em resposta, o capitão atira no Max, e o Guy é ordenado a escrever um relatório sobre a transferência. Enquanto isso, os pais desconhecidos estão discutindo um ataque aos estados vizinhos. O promotor defende o início de uma guerra, e o chefe pai ordena que eles arranjem um pretexto, como por exemplo um ataque a uma torre. Nesse momento, o corpo do Max é recuperado pelos rebeldes, incluindo um médico que fica surpreso, pois de acordo com todas as regras, o Max deveria ter morrido. Ele revela que os pais desconhecidos são um grupo de conspiradores que tomaram o poder e eliminaram quem era contra eles, desviando assim a atenção da população da pobreza e da corrupção. As torres são transmissores de radiação especial que hipnotiza as pessoas empobrecidas. Embora a maioria delas não perceba, a minoria, que inclui os rebeldes, experimenta uma dor excruciante. Os transmissores são ativados 2 vezes ao dia em todo o país, levando as pessoas à loucura e à morte. O Max é reconhecido como um deles e levado para uma operação para sabotar a torre organizada pelo promotor. No meio do tiroteio, o Max se dirige ao transmissor e o detona. No entanto, o esquadrão rebelde perece. O Max busca refúgio no apartamento da Hada, onde revela tudo o que aprendeu sobre as torres. O Guy não acredita nisso e sugere que o Max retorne para sua casa e leve a Hada com ele. Mas naquele momento os guardas invadem o apartamento e prendem os homens. O Max é encarcerado em uma prisão onde é reconhecido pelo mesmo homem que levou ele para esse lugar, que também é um rebelde. O Max conta ao Zé sobre a destruição da torre e a perda do esquadrão rebelde. Enquanto isso, o Wander pede ao promotor que entregue o Max a ele. No entanto, o promotor pede algo em troca. Ele quer o desenvolvimento de transmissores para que eles fossem bem mais precisos, pois ele teme que seu segredo seja revelado, uma vez que a sua reação é semelhante à dos rebeldes, ou seja, ele também fazia parte dos rebeldes. Mais tarde, o Max e outros condenados à morte são enviados para limpar as fronteiras do sul dos robôs de guerra restantes. Nesse meio tempo, o promotor descobre que o Max é imune aos emissores. Ele decide quebrar o acordo com o Wander e ordena que o Max seja levado para ele no dia seguinte. O Max tenta transmitir aos rebeldes a ideia de que eles não devem destruir as torres uma a uma, mas sim atacar o centro, de onde o sinal se origina. O Zé fica furioso e explica que as torres não servem para identificar Denters. Elas estão ativas continuamente, não apenas 2 vezes por dia. A radiação das torres rouba das pessoas a capacidade de pensar criticamente, fazendo elas acreditarem em tudo que os jornais, rádio, professores e pregadores dizem. As pessoas podem ser levadas a acreditar em qualquer coisa, apenas os rebeldes entendem isso, já que a radiação não os hipnotiza, só que causa aquela dor agonizante neles. O Zé continua dizendo que há mutantes no sul que também não são afetados pela radiação. No entanto, eles não têm um relacionamento com humanos, mas eles escutam o barulho de um motor. É o Zeph. Ele estava com um tanque para poder matar eles. O Max corre até o tanque, entra e desativa o sistema de controle automático. Em seguida, ele informa aos amigos que estava indo para o sul para encontrar aliados e destruir as torres na fronteira. O exército tenta parar o tanque, e entre eles, o Max reconhece o Guy, que o captura. O Max rompe as barricadas no caminho e conta ao Guy sobre a situação real desse planeta. O Guy fica convencido da sua precisão quando no horário designado está fora do alcance das torres e ele não sente a radiação. Ele fica com raiva ao perceber que foi um fantoche do governo o tempo todo. Mas o Max tenta acalmá-lo e lembra que existem 40 milhões de pessoas como ele, e é por elas que ele iniciou essa rebelião. Durante a parada, eles acabam se encontrando com os mutantes. Eles se comportam pacificamente e oferecem comida aos viajantes. Os rapazes seguiram até o governante dessas terras, observando a pobreza e a miséria da população. Eles são informados de que é perigoso viver ali após a última guerra, mas essas pessoas não têm para onde ir.
O Max sugere ao líder, o Duke, que inicie uma rebelião contra os pais desconhecidos, mas os mutantes são fisicamente e moralmente fracos demais para ajudar na revolta. Os mutantes propõem que os rapazes busquem ajuda no Império da Ilha. No entanto, para fazer isso, eles devem passar por terras contaminadas. Assim, o Duque presenteia-os com um velho bombardeiro e os rapazes decolam dali. Durante o voo, o bombardeiro é exposto à radiação das torres e o Guy não parecia estar muito bem, então Max luta para manter o controle e o bombardeiro colide com uma torre. O Guy subitamente sai do seu estado frenético, sem lembrar do que acabou de acontecer, até porque ele tentou atacar o Max. A aeronave deles foi abatida pelo sistema de defesa antiaérea automatizado deixado pela guerra anterior. O bombardeiro abatido cai no mar, mas o Max e o Guy conseguem escapar e chegam à costa. Na costa eles descobrem um submarino abandonado. O Max decide entrar nele. Ao mesmo tempo, na cidade, o promotor ordena que a Hada seja trazida até ele, e seus homens a arrancam da rua. Ele alega ser amigo do Max e mostra a Hada uma gravação da sua fuga. No entanto, ela não acredita nele e se recusa a ajudar o promotor na sua busca pelo seu amado. A Hada é jogada na prisão. Enquanto isso, o Guy, impaciente, nada até o submarino, onde eles descobrem evidências de experimentos horríveis realizados em prisioneiros. Os rapazes chegaram à sala de controle e assistem a vídeos de execuções em massa dos compatriotas do Guy pelos representantes do Império da Ilha, de quem estavam buscando ajuda. O Guy fica horrorizado com o fato de esses monstros terem invadido seu país. Fica evidente que formar uma aliança com o Império não é uma opção. Os rapazes retornam à costa, onde eles são encontrados por uma patrulha costeira. Acontece que uma guerra estourou com o estado vizinho, e como a maioria dos prisioneiros, eles serão enviados para a frente de batalha. Enquanto isso, o Wander, desejando atrair o Max para o seu departamento, acaba enganando a Hada para deixar ela fugir. Ele lamenta como a guerra perturbou todos os seus planos e atribui a tarefa ao Fank de encontrar e trazer o Max de volta, confessando que tem medo dele. Ao mesmo tempo, o Max e o Guy são enviados para a frente de batalha, onde eles se reencontram com o Zeph. O seu comandante descobre que o capitão da guarda é o comandante deles, que se recusa a entregar o terráqueo ao Fank, que finalmente localiza o Max. No entanto, o Max se recusa a deixar seus amigos e atordoa o oficial, jogando-o no seu tanque. A batalha começa, mas o Max direciona o seu veículo para o outro lado do campo de batalha. O Guy, influenciado pela radiação, obedece cegamente a ele e retira seus amigos inconscientes, o que o capitão testemunha. O Guy oferece seu corpo como um escudo quando o capitão se prepara para executar o Max por deserção, mas o ferido Max reúne sua última força e mata o comandante. O Max lamenta a morte do seu amigo, mas ouvir o nome da Hada, do agora consciente Fank, concorda em cooperar com o Wander após o fim da batalha. O Max enterra o Guy, que acabou morrendo, enquanto escuta as propostas do Fank, que incluem um apartamento nas instalações do Instituto, um carro e liberdade do movimento. Mas ele só verá a Hada depois de provar sua lealdade ao Estado. Enquanto isso, o promotor se dirige ao departamento do Wander, onde se encontra enganosamente com o Max. Ele propõe que o Max derrube os pais desconhecidos, fornecendo as coordenadas do centro que controla o sistema de torres. Ao se infiltrar, o Max deve ativar a radiação especial, causando ondas de depressão que vão subjugar todas as pessoas no país, incluindo o exército. Em seguida, o Max deve eliminar os pais desconhecidos. Depois disso, ele se tornará o governante do estado e libertará a Hada, que estava nas mãos do Wander. O promotor servirá como um seu conselheiro. O Max leva o Zeph consigo e parte para a missão. Ele chega ao centro e emite ordens aos seus associados, instruindo-os a detonar a bomba no porta-malas caso ele não retornasse. Ele ganha acesso facilmente ao interior, mas é detido pelos guardas antes de chegar ao elevador. O Max os incapacita, mas os homens recuperam a consciência e perseguem ele. O Max chega ao centro de controle e ativa o modo de depressão em todo o país. O Wander assiste as pessoas caírem no chão e corre em direção ao centro de controle. Enquanto isso, Max retorna para recuperar a bomba, a coloca dentro do prédio e a ativa. Em seguida, ele sai do local da explosão iminente. O Wander inicia a perseguição ao Max e, alcançando, ele se envolve em um confronto. Nesse momento, uma explosão poderosa ressoa, destruindo o transmissor principal. As pessoas nas ruas começam a recuperar a consciência e a sobriedade. O Max corre para encontrar a Hada e a localiza em uma câmara criogênica. Ele carrega a garota para fora, mas o Wander bloqueia o seu caminho.
É então revelado que ele é na verdade um funcionário de segurança galáctica da Terra que chegou ao planeta 20 anos atrás para ajudá-lo. Agora, o caos reina nas ruas, levando a uma luta pelo poder na qual muitas pessoas perecerão. No auge da sua fúria, o Wander espanca um estudante tolo que destruiu os frutos do seu trabalho, esquecendo-se da economia e da inflação. O Estado enfrenta a fome e a invasão de países vizinhos. O Max começa a resistir e acusa o Wander de permitir a construção das torres e a escravização da população local. No entanto, o Wander lembra ele das leis da história, onde todos os seres racionais passam pela experiência de guerras e escravidão. Esse planeta não é uma exceção. É nesse momento que o Max declara que agora estava em casa e que, enquanto estiver vivo, lutará contra a inflação, a fome e as guerras, e não permitirá o estabelecimento de mais uma sociedade baseada na escravidão. A Hada se junta ao Max e eles ficam juntos, enquanto o Wander simplesmente sorri.